A Rádio Congonhas apresenta o programa do Sindicom, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Congonhas. Você, servidor público, fica ligado todos os sábados de 16 às 17 horas aqui na Rádio Congonhas. Boa tarde, hoje, dia 16 de março de 2019. Estamos aqui novamente para levar a você, ouvinte, e em especial aos servidores públicos municipais de Congonhas, o programa do Sindicom, que vai ao ar todos os sábados às 16 horas. Gostaria também de comunicar aqui aos nossos ouvintes que nós temos aqui a presença do nosso ex-presidente, Marcos Vicente Santos o Tico, e o nosso também advogado do sindicato, o doutor Elias. Então, o seu boa tarde aí para os ouvintes, ô Tico. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Elias, boa tarde ao Wilson que nos acompanha aqui durante todo o programa. Gostaria também de estar cumprimentando aí toda a secretaria do nosso município, nossos colegas servidores, e muito satisfeito de estar aqui acompanhando vocês, Roberto, mais uma vez no programa do Sindicom. Doutor Elias. Boa tarde, Tico, boa tarde, Roberto, boa tarde a todos os servidores aposentados, pensionistas, todos que deixam nós ingressar em seus lares nesse momento para levar as notícias da semana, do ano, né, Roberto? Eu vou aproveitar a oportunidade também, né, para dar o meu boa tarde para os nossos servidores ativos, inativos, aos nossos pensionistas, né, e toda a população congonhense que tem nos permitido penetrar em seus lares aí através das ondas da Rádio Congonhas, FM 91.3. Tico, nós vamos agora continuar aqui com a nossa programação e logo depois nós vamos discutir assuntos importantíssimos, que são assuntos relativos aí à nossa Assembleia. Então eu gostaria de estar informando aí aos nossos associados, aos nossos servidores, que o horário de atendimento do Sindicom é de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. O sindicato está localizado na Rua Doutor Pacífico Homem Júnior, número 91, Sala 106, Centro Congonhas. Em cima do Malucão, uma referência boa para todo mundo. E o telefone também do Sindicom, nós gostaríamos de estar passando aí para os nossos ouvintes, e em especial os nossos servidores, que é o 3731-2726. Lembrando, mais uma vez, que esse programa vai ao ar todos os sábados de 16 às 17 horas. E está também disponível para todos os ouvintes no Facebook do Sindicom. Vamos aqui agora, gente, falar um pouco dos nossos convênios, dos nossos elementos, das nossas empresas conveniadas. Nós temos aí
um plano de saúde que é o Sistema Saúde com preços excelentes para os nossos associados. Para maiores informações, entre em contato aí com o Sindicom na Rua Dr. Pacífico Homem Júnior, número 91, sala 106, né? Ou pelo telefone 3731 2726. Nós temos também aí, aliás, eu gostaria, doutor Elias, a gente falar um pouquinho, Tico, desse convênio aí, desse plano de saúde com o Sistema Saúde, que ao meu ver foi um trabalho excelente feito pelo sindicato, né? Pela diretoria do sindicato. E o preço é um preço relativamente acessível em função do custo aí dos planos de saúde no mercado. E o que eu quero colocar para os nossos servidores, para os associados do Sindicom, é que aqueles que tiver condição de fazer, faça o plano, porque infelizmente quem não tem um plano de saúde hoje, que depende única e exclusivamente de SUS, a situação é extremamente complicada. Um exame especializado no SUS hoje está demorando em média de 6 a 8 ou talvez até 1 ano para se fazer. Então, se você tem condição de fazer, não perca essa oportunidade, porque infelizmente a saúde do Brasil, de uma maneira geral, está muito complicada com relação ao atendimento aí, e principalmente no caso daquelas pessoas que não têm o plano de saúde, o que depende única e exclusivamente de SUS, a situação é muito complicada. Doutor Elias, tem alguma coisa a colocar nesse sentido? Roberto, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração e está explicando para todos que nos ouvem é o seguinte: esse plano de saúde deve ter mais ou menos uns 7 anos que a gente vem tentando implementar ele. 7 ou mais. Você lembra, né, Tico? 7 ou mais anos que a gente vem tentando implementar. Mesmo. A gente nunca conseguiu chegar nesse patamar que nós chegamos agora. Todos os anos a gente tentava por várias operadoras, por várias formas e tudo mais. A questão agora, a gente ainda não conseguiu abranger o pessoal acima de 65 anos. O Sindicom fica triste com isso, mas com relação a isso nós já abrimos outras propostas, já fizemos outras questões, estamos trabalhando toda semana em prol disso, cobrando das operadoras, cobrando o pessoal do próprio Saúde Sistema para abrir essa brecha acima dos 65 anos. Mas como você bem sabe, lá na Zapec também é a mesma situação, e nós inclusive estamos em parceria nesse sentido aí, em busca de uma solução para o pessoal acima de 65 anos. Você pode até esclarecer melhor que isso. Ou seja, nós não discriminamos ninguém, nada. Nós simplesmente, nós ainda não conseguimos atuar nesse segmento, mas que a gente está procurando incansavelmente uma situação para isso, sim. Porque a gente tem que ponderar também os valores, a gente tem que ponderar a condição social, não adianta a gente colocar um plano de R$65 para a pessoa pagar R$1.000 e poucos por mês. Isso aí não resolve. Isso aí ela vai lá na própria Unimed, vai lá no próprio Bradesco, vai lá no próprio Saúde Sistema e faz por conta dela. A gente quer uma coisa diferenciada, né, Roberto, que a gente está buscando. Não tem a dúvida. Tico, você tem alguma coisa também para colocar a esse respeito, Tico? Ou do nosso convênio aí, de plano de saúde? Ô Roberto, já era uma solicitação dos nossos colegas servidores aí muito tempo. Eu fico satisfeito que agora nessa gestão aí de vocês, juntamente aí com o Natan. Vocês não, gestão nossa, né, Tico? Porque o senhor é o nosso conselheiro, é aquele indivíduo que está lá para fiscalizar tudo que acontecer juntamente com o comunidade. Mas você como fundador é um dos corresponsáveis pro resto da vida. Mas eu falo enquanto conselho fiscal. Estou entendendo aí a nível de diretoria, mas nós, mesmo participando do conselho fiscal, mesmo sendo só associado, nós tivemos uma vida ativa aí dentro do sindicato. Eu espero que isso aí continue até para estar alicerçando aí sempre aí a entidade enquanto Sindicom. Fico muito satisfeito, a procura está sendo aí bastante também. Eu espero que mais algumas outras pessoas também aí agreguem, né, ao plano aí o Sistema Saúde, e tem que vir também outras alternativas aí, igual o sindicato já está correndo atrás aí para poder continuar trabalhando aí melhor com os nossos colegas servidores. Ô Tico, aqui nós temos, pensa bem, de 0 a 43 anos, nós temos uma mensalidade de R$ 135,92. De 44 anos a 58 anos, nós temos uma mensalidade de R$ 169,90. Na faixa etária de 59 a 65 anos, nós temos uma mensalidade de R$ 247,55. Nós temos que ter uma observação que as consultas, elas são cobradas nesse plano R$ 20, porque é um plano coparticipativo, né? As consultas em PA 25, os exames simples R$ 8, os exames de procedimentos especiais, ambulatoriais, terapias,
nós estamos com R$25, R$15, ou seja, são preços acessíveis, né? Que atende a maioria dos nossos servidores. Mas não é que a gente fechou com esse plano que a gente parou. A gente está sempre cotando o mercado, sempre buscando uma solução mais viável. E esse plano tem lá, atende na FOB, atende no Hospital Bom Jesus, atende alguns consultórios de médico particular, que é uma das coisas que a gente tem cobrado deles também, é para abranger mais esse atendimento em consultório. Porque às vezes a pessoa, tem um Unimed, tem um Bradesco, eu não quero sair daqui porque o médico tal no consultório dele não atende. Isso aí, essa gama também já está sendo trabalhada pelo Saúde Sistema. E qualquer sugestão, qualquer situação que vocês verem, pode ir no Sindicom, a gente tira as dúvidas. Tem sugestão do médico tal, isso, aquilo, a gente está passando para o Saúde Sistema. E se quiser vir aqui na rádio também, igual o Roberto comentou aqui no começo, né? Os microfones da rádio estão sempre abertos para fazer críticas, sugestões e tudo. Nós estamos sempre aqui abertos a essa situação. O problema, Elias, o que eu sempre falo para os servidores, para os colegas servidores, é que eles não podem perder essa oportunidade. Porque do jeito que o país está indo em relação à saúde, não tem outro caminho a não ser um plano de saúde para que a sua família tenha um pouco mais de tranquilidade. E aquela pessoa que realmente puder, vai se associar, vai lá comprar esse plano via sindicato, que é um plano muito bom. E agora, a gente também tem que esclarecer que são para servidores associados ao Sindicom, porque na verdade é um trabalho que o sindicato tem feito, né? E nós não podemos de maneira nenhuma abrir esse plano, por exemplo, para as pessoas que não são associadas ao sindicato. E isso a gente está fazendo muito bem, mas a gente espera que a gente possa, inclusive, agregar um número maior aí de associados, exatamente para usufruir desses benefícios, para que dê à família de todos nós muita tranquilidade. Eu gostaria de enfatizar que a gente tinha uma meta inicial de atingir 125 vidas, que foram atingidas em menos de 15 dias. Isso demonstra o quanto a carência nessa área, né? Nesse mercado. Demonstra interesse e a necessidade do servidor de uma maneira geral, né? A gente fica que agradecer a todos também que foram lá, se filiaram e tudo mais, estão usando o plano, porque essa meta tinha que ser batida para a gente conseguir manter esses preços, e realmente foi batido. Não, beleza. Tico, vamos entrar agora num outro assunto importantíssimo, né? Que é um assunto que todo mundo está aí de ouvido aí no radinho para poder ver as explicações do sindicato, porque nós tivemos a nossa assembleia. A assembleia aconteceu no dia 12, às 15 horas, e infelizmente, Tico, eu não sei se felizmente ou infelizmente, porque pelo menos eu imaginava, em função daquela contraproposta feita pelo Executivo, que ela foi realmente uma contraproposta muito boa em função do que aconteceu conosco em 2015, 2016, 2017, 2018. Então, a gente fica, eu particularmente, não como diretor, porque eu acho que a Assembleia é soberana, a decisão da Assembleia nós temos que realmente acatar, né? Porque ela é soberana. E a gente pôde, inclusive, observar na própria Assembleia também alguns servidores ou servidoras um pouquinho mais exaltados, né? E às vezes até exigindo do sindicato outros tipos de serviço, por exemplo, que não faz parte do nosso, não está descrito lá no nosso estatuto, que são atribuições que o sindicato tem que fazer, mas infelizmente, talvez por falta de conhecimento da grande maioria também dessas pessoas, por exemplo, que não vivenciam, provavelmente nunca deu uma lida no estatuto do Sindicom, então estão exigindo do sindicato atribuições que realmente não faz parte do nosso estatuto. É óbvio que tem muita coisa que a gente participa, nós temos participado aí de movimento, todo ano a gente participa, mas sem uma conotação principal, porque o nosso foco principal, o nosso vetor tem que estar voltado exclusivamente para defender os interesses do servidor, a exemplo do sindicato Metabase, a exemplo de outros sindicatos por esse Brasil afora aí, que está lá na defesa das suas classes, das suas categorias. Mas infelizmente isso acontece, né? Mas a gente acredita que inclusive essas pessoas possam, em função do tempo, ir se aprimorando e chegando à conclusão que realmente nós precisamos batalhar praticamente 100% do nosso tempo em benefício aí, do sindicato, para poder melhorar a vida aí dos nossos servidores. E o que a gente observou na nossa Assembleia, né, Tico, é que a contraproposta do Executivo, que no meu ponto de vista seria... Nós estaríamos agora invertendo a curva. Nós perdemos, para vocês terem uma ideia, nós perdemos em 2016 2,52% no nosso processo remuneratório, ou seja, aquilo que o servidor deveria ganhar ao longo de 2016, ele foi depreciado aí num valor equivalente a 2,52%.
Em 2017, nós perdemos 2,51, ou seja, aquilo que nós deveríamos receber para não ficarmos mais pobres, nós recebemos a menos 2,51. Em 2018, apesar também dos servidores, eu tentei explicar isso na Assembleia também, porque na verdade quando nós discutimos com o prefeito lá em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, que nós colocamos a proposta na mesa, que a gente iniciou a discussão, que eu me lembro muito bem que eu cheguei a comentar contigo, e naquela discussão que quando fica um pouco mais acalorada, o prefeito bateu a mão na mesa dizendo que não, que ele ia dar só o INPC, e nós falamos, beleza, o INPC nos atende tranquilamente, né? Porque nós sabíamos que em função do relatório de gestão fiscal da prefeitura, né, aquele relatório que é encaminhado mensalmente ao Tribunal de Contas, o prefeito tinha disponibilidade naquele momento de 0,41, como a gente usa apenas 54% da receita corrente líquida. Então, quando a gente fala 0,41, na verdade a gente tinha 0,82, porque a gente vê isso dobrado, né, em função dos 54%. Então nós aceitamos de pleno, né, Tico? Não discutimos, beleza, é isso mesmo, foi colocado no cartão, foi colocado no nosso reajuste. E quando saímos de lá, e me lembro muito bem, né, Tico, que nós encontramos imediatamente, quando estava saindo da prefeitura, encontramos com o secretário de planejamento, que é o Odar, que perguntou, já acabou a reunião? Eu falei, já acabou, já fechou? Como é que ficou acertado? INPC 2,07, que seria a nossa recomposição salarial. Ele falou, mas esse prefeito é louco. Ele falou, isso é loucura do prefeito, isso não pode acontecer. Eu falei, já está acertado, tudo bonitinho, agora é só oficializar e nós já vamos resolver o problema. Conclusão. Nós tivemos alguns servidores que criticaram a gente naquela época para fazer a assembleia, que não teve a assembleia. Então eu pergunto para você, Tico, em função do nosso conhecimento, em função da malícia, em função da nossa técnica, em função do conhecimento até dos próprios servidores, nós chegamos à conclusão que para o bem da categoria, não é bem de classes não, para o bem da nossa categoria, nós não deveríamos fazer a assembleia, porque o prefeito só tinha 0,82%. 0,41, que representaria para nós 0,82%. E aí o que acontece? Se nós levássemos isso para a Assembleia, a grande maioria dos servidores iam achar que era mentira, que não podia, ia brigar, e conclusão, voltaria o processo e, consequentemente, o prefeito iria ouvir o secretário de planejamento e provavelmente a gente não teria nem 1% em 2018. E graças a Deus, em 2018, nós não ficamos ricos, mas também não ficamos pobres. E aí eu tentei explicar isso para aquelas pessoas que cobraram por que não teve Assembleia em 2018. Não teve exatamente em função da capacidade, da malícia, da experiência e da vivência do próprio sindicato e do conhecimento dos membros do sindicato com relação ao poder público, com relação à parte financeira do poder público. Então, quem ganhou com isso? Quem ganhou com isso foram todos os servidores, que numa época de crise, que não havia disponibilidade para dar o aumento que o prefeito deu, de jeito nenhum, nós conseguimos o 2,07 por uma loucura, aí agora eu posso até dizer que já passou, né? Por uma loucura momentânea até do próprio prefeito, que tem um estupim curto, que bateu na mesa, né? Então eu só dou o INPC, provavelmente eu estava imaginando que o INPC fosse 0, qualquer coisa. Graças a Deus acertamos e não fizemos assembleia para que não diminuísse esse valor. Espero até que aqueles servidores, os servidores mais antigos, muito pelo contrário, conhecem, sabem exatamente o que aconteceu, então estiveram 100% de acordo com o Sindicom. Mas aquelas pessoas que não conhecem, não têm vivência, que provavelmente não sabem nem qual o valor da receita do município mensal, não tem nem ideia. Então, realmente, essas pessoas ficaram chateadas, mas esse ano, como a gente conseguiu discutir com o prefeito uma coisa positiva, ou seja, aquela curva que estava, vamos dizer assim, que estava negativa em 2016, negativa em 2017, estabilizou um pouquinho em 2018, nós conseguimos inverter essa curva, começou a coisa positiva. Mas, infelizmente, também, por falta de conhecimento, por falta de experiência, principalmente de algumas classes de servidores da prefeitura, não se aceitou o acordo. Conclusão, nós vamos ter que voltar a discutir. Esperamos que a gente possa conseguir alguma coisa a mais, né? Porque se não conseguir alguma coisa a mais também vai ser difícil a gente levar isso para a Assembleia, porque nós vamos ter que levar de qualquer jeito, né? Mas a gente tem que voltar a conversar com o Executivo. Quero dizer para os servidores que infelizmente não vamos receber no mês de março, isso só vai ocorrer no mês de abril,
porque o prefeito, inclusive, está em viagem, provavelmente vai voltar semana que vem, então não tem como, a folha de pagamento da prefeitura já está praticamente em processamento, então é quase que impossível da gente receber, negociar isso para o mês de março. Então, essa negociação, quer dizer, esses pagamentos acontecerão aí só no mês de abril. Mas a decisão da Assembleia é soberana e nós temos o dever de ofício de continuar discutindo, né? E tentando melhorar essa proposta para que a gente possa levar para os servidores e que possam eles aprovarem, para que a gente realmente, esse ano, para a gente inverter esse processo, e o que eu tenho colocado. Graças a Deus, a nossa crise ela ficou para trás aí em 31/12/2018. A partir de agora a gente sabe que não tem crise mais, a gente sabe que as coisas vão ficar muito mais positivas e nós, né, Tico, vamos buscar algo de positivo aí ao longo do tempo. Tá, ô Roberto, aí muito bem explicado, eu estive presente lá, conversei também com muitos servidores nos bastidores. Se quiser perguntar qual que é a posição do Tico, eu digo hoje, e estou falando aqui, estou falando para a cidade de Congonhas, estou falando para os nossos colegas servidores, que eu sou a favor da aprovação dessa proposta enviada aí pelo Executivo, haja vista a situação econômica que atravessa o país, e digo mais, né? A gente vai estar prestando atenção nos próximos acordos coletivos aí, com relação aí, porque tem o pessoal da mineradora, tem outros municípios, e quero ver qual o aumento, mesmo que esse não seja um Abrastemp, não seja uma Consul, como queira o pessoal entender, que vai ser maior do que esse aumento que foi apresentado aos servidores. Muito bem falado para você, que nós temos que respeitar a Assembleia, e temos que respeitar sim, né, aquelas pessoas que interessaram, que foram lá votar. Então nós temos que respeitar a votação que esteve aí na urna. Mas levando em conta o número de servidores que nós temos no município, eu ainda acho que a frequência aí foi pouca, então é necessário nós sentarmos, reunirmos aí com a diretoria do sindicato, do qual eu faço parte pelo Conselho Fiscal, e ver aí uma melhor alternativa de mais participação aí dos servidores. O prefeito não se encontra aí no município, é por isso que eu entendo que ainda não houve essa reunião ainda com ele. Logo que chegar, eu entendo que o seu secretariado vai se reunir com ele, junto também com a diretoria do Sindicom, porque é um dever, é uma obrigação aí de quem está à frente do sindicato representar aí os colegas da melhor maneira possível. Já colhemos aí alguma sugestão, vamos estar levando aí ao executivo, discutir e quem sabe melhorar, é igual você falou, e levar de novo aí a votação, mas só que com um número maior. Agora, uma outra coisa que tem que ser falado e que nós temos que falar aqui, vamos falar sempre enquanto estiver à frente do sindicato, para nós não esquecermos que o ano que vem é um ano eleitoral, é um ano aí que as pessoas costumam misturar as coisas, mesmo prejudicando aquelas pessoas aí que mais precisam. Isso nós temos que colocar aqui, né? Esperamos que os servidores não confundam, né, o que é direito deles com a política partidária do município, com a política partidária que hoje atravessa aí o nosso país. Agora, quando se fala de reforma de previdência, igual nós ouvimos lá, como que se fala desse monstro que está instalado aqui na nossa cidade de uma barragem, eu acho que tem os momentos que a gente tem que falar isso. E eu participei de uma reunião quinta-feira que as mesmas pessoas que falaram da barragem não estavam presentes nessa reunião, né? Porque tem ata lá, tem tudo escrito e nós podemos comprovar isso. Então lá é um momento onde nós temos que discutir números com responsabilidade, conforme o nosso relatório aqui, o relatório do município, que é enviado aos órgãos aí que controla a gestão fiscal. Então é isso que tem que ser levado em conta e te respeitar muito. Na hora que você fala de números, você não está falando mentira hora nenhuma. Se a gente estivesse lá na Assembleia, igual eu estive presente lá,
vendo as pessoas debater em cima desses números, sim, com todo o respeito, nós iríamos continuar ouvindo, mas ali não é palanque político, né? Eu estou falando aqui, gente, e o que foi falado lá, eu entendo que foi de pessoas associadas. Se quiserem vir no programa do sindicato, nós já falamos, o programa é democrático, pode vir aqui, porque aí nós vamos questionar a altura também para ver o tanto de conhecimento aí dessas pessoas. Porque é inadmissível a gente ver tantas coisas que o sindicato batalhou, né? Você vem em assembleia reclamar de cargo comissionado, pessoas que já efetivaram no cargo, que efetivou no salário, que hoje só recebe e não cumpre as 8 horas. Então é necessário o município sempre contratar aí mais pessoas, e isso pesa na hora de uma discussão de acordo coletivo. Antigamente eu não entrava muito nesse mérito, porque eu acho que tem que ser assim pessoas mais técnicas e tudo. Mas como a gente vai vivenciando o dia a dia, eu vou aprendendo aí no dia a dia, de tanto participar, até com os seus relatórios que traz aqui, que é do município. Então hoje a gente tem uma condição de estar falando aí sim. Agora, quando a gente fala, igual por exemplo, foi falado lá de barragem, que o sindicato tem que participar muito, eu acho que tem entidades, né, que está militando lá, é um problema assim da população, porque vai atingir diretamente, mas tem momento para tudo, né? Eu acho que são coisas aí que são diferentes, né? Eu posso estar falando aqui que eu sempre participei aí do Grito dos Excluídos, que lá sempre falou de barragem, falou do que o povo estava sofrendo, e o Sindicom sempre apoiou, porque nós temos esses documentos na pasta lá de contabilidade, nós nunca fugimos aí de estar participando. Mas também vemos outros grupos que às vezes aparecem só numa assembleia de sindicato, e quando a gente precisa desses grupos na rua, manifestando e tudo, fica lá uma meia dúzia de 4, 5, 6, né, acompanhando aí aquelas pessoas que lutam o tempo todo. Eu não sei se é a gente que divulga a coisa errada ou se é o povo que é preguiçoso mesmo, né, porque diz que todo o ganho da nossa vida é a medida dos nossos esforços, e eu acredito nisso, né, mas respeito o resultado da Assembleia. A diretoria, eu tenho certeza que não vai se furtar, vai sentar mais uma vez, nós vamos buscar aí mais participação, mas uma coisa que nós temos que admirar, e quero ouvir também se eu estou falando errado, porque esse aumento atinge os próprios vereadores, que eu acho que eles já estão recebendo, por causa da lei aí que manda corrigir o salário deles aí, já tem e pode se fazer isso por decreto, mas também pega os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, assessores, todos os cargos comissionados do município, e parte aí dos aposentados, que recebe lá da Previcon e que hoje não tem mais o benefício aí do cartão alimentação. Então, quer dizer, essas pessoas que já saíram e dependem também dessa correção, tá sofrendo aí. Agora, nós não podemos chegar lá e falar com irresponsabilidade, porque nós sabemos que tem pessoas hoje que na cidade não tá tendo condição de comprar o seu gás, de pagar a sua luz e nem de pagar o seu aluguel. Então, quer dizer, será que lá é um motivo da gente saber que uma coisa é boa para a carreira do servidor e começar a falar o contrário? Eu acho que não é aí. Tem muitas coisas que nós temos que sentar, que realmente está errada, discutir aí com o secretário da pasta, com o executivo, mas não fazer assembleia aí de palanque político. O que eu estou vendo lá é isso, né? Que me perdoe as pessoas que falou, e o microfone também está aberto aqui para os próximos programas, está vindo aqui falar. Eu tenho praticamente 30 anos aí de serviço público, conheço aí a maioria do servidor público, conheço também bem as pessoas que estão chegando aí, e a gente sabe para onde isso aí está indo. Não vamos misturar o nosso acordo coletivo com a política partidária do nosso município. É só isso que eu peço aqui. E o Tico está aqui com toda a vontade de estar acompanhando, de estar indo nos movimentos, falando, só que sabendo diferenciar uma coisa da outra. Isso aí eu sempre soube fazer, graças a Deus, né? É por isso que
Eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, mas sempre eu estou aí conversando aí com as pessoas. E é uma covardia, de repente, a gente chegar aqui nos microfones, falar que nós estamos defendendo o povo, que é isso, que é aquilo outro, e o povo está sempre massacrado aí. Parece que aquelas pessoas que são aí para fiscalizar executivo, fiscalizar tudo, eles só votam um projeto contra o povo. Por isso que o povo está aí da maneira que está, sofrendo do jeito que está, e na hora de se reunir para ter uma paciência, às vezes de estar lá, não sei se é perdendo ou se é ganhando 2 ou 3 horas para resolver, né, alguma coisa que vai ser colocada aí no seu salário para os próximos 12 meses ou para os próximos 15, porque nunca que o nosso acordo coletivo é celebrado na data certa, parece que tem preguiça também de ir participar. Eu acho que não é por aí. Não adianta, depois que a Assembleia passa, falar, poderia ter passado. Aí eu falei assim, mas você foi na Assembleia? Não deu porque eu tive que fazer isso, aquilo, outro. Aí fica complicado. Eu tenho uma frase do amigo meu, ele sempre repete para mim, que adora a democracia. A democracia é o negócio mais lindo do mundo. Você vai lá, faz seu voto para vereador, para prefeito, para presidente. A democracia é o negócio mais lindo, porque você dá seu voto, dá seu consentimento, é a maioria, é unanimidade, e ela faz a reforma trabalhista, faz a reforma previdenciária. A democracia é plena aqui embaixo, fazendo ruídos apenas, que quando chega no judiciário é que se decide conforme o entendimento do mesmo. Essa aí é a opinião dele sobre democracia, que às vezes a gente tem que acatar algumas partes, né? Roberto, não sei se eu estou falando errado, reforma de previdência hoje, né, que a gente sabe que está aí a todo vapor, nós temos que gritar aqui contra. Mas eu acho que aquelas pessoas que hoje têm o poder de estar indo lá fazer a defesa são os deputados, são os senados, pessoas que nós já escolhemos o ano passado. Então não é o movimento aqui que vai resolver a reforma da Previdência, não. São os membros do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e senadores. Então, hoje não, hoje nós já colocamos aquelas pessoas que, né, pelo resultado da urna, que a maioria confiava, para fazer as reformas lá. Nós temos que continuar gritando, sim, mas será que é numa Assembleia de Servidor ou lá em Brasília? Não tem dúvida de que, infelizmente, as coisas acontecem dessa forma. Eu costumo dizer que é por falta de conhecimento, né? Porque, na verdade, e eu costumo sempre falar aqui no rádio, que a culpa acaba sendo toda nossa, porque nós é que escolhemos os nossos representantes. E se nós estamos hoje passando por dificuldade, é em função aí de todos aqueles que nós colocamos lá, que a gente imaginava que ia fazer um determinado ia fazer uma determinada coisa e não fizeram. Então, no fundo, nós somos sempre culpados por tudo que acontece. E vou te dar um exemplo prático aqui agora, Tico. Vou falar o nome porque, né, não tem segredo nenhum. Você acha justo uma reeleição de um Aécio Neves em Minas Gerais? É um negócio absurdo. Um sujeito que fez o que o Aécio Neves fez era para estar na cadeia, teoricamente. É óbvio que é a justiça que vai definir. Mas eu pergunto para você, um cidadão desse, como amanhã, esse que está preso aí agora, como é que chama esse ex-governador que está preso? Esse governador de Minas Gerais está preso, que até me fugiu o nome dele, Azeredo. O Eduardo Azeredo. Amanhã um homem desse vem para a política e ganha de novo e está lá preso. Quer dizer, é um absurdo um trem desse. Mas isso é a democracia que esse colega meu sempre fala, Roberto. É a democracia. Isso é burrice mesmo, né? Democracia. Isso é burrice. Porque, na verdade, essas pessoas têm que ser banidas da vida pública. E aqui em Congonhas, graças a Deus, nós já banimos alguns. Alguns já foram banidos. Mas a gente precisa de banir mais, precisa de estar mais atento. Mas o que eu quero colocar, tio, é que, na realidade, eu, pelo menos, acho que a Assembleia é soberana, a gente tem que discutir, tem que voltar, tem que sentar com o prefeito, tem que tentar alguma coisa de mais positivo nessa proposta, né? Porque pelo menos essa não passou. Se essa não passou, não chega prefeito. Infelizmente, a sua proposta, no meu ponto de vista, era uma proposta boa, né? Eu fui um dos defensores. Quando o meu voto foi o voto sim, porque eu entendo que nós invertemos a curva, uma curva que estava decrescente, nós começamos a colocar a crescente, né? Você tem ideia, Tico, nosso ganho real, que a gente já não tem há muito tempo, mas há muito tempo não se tem ganho real no município, nós íamos ter um ganho real em termos de vencimento básico de 0,85%, que não é muita coisa, mas é positivo, né?
Para você ter uma ideia, eu citei um exemplo de uma pessoa que ganhava R$1.000, né? Em dezembro de 2018. Em dezembro de 2018, o vencimento dele, a remuneração dele, R$1.000. Esse indivíduo, se o prefeito tivesse dado único e exclusivamente o INPC, que é o 3,43, essa pessoa ia arrecadar em termos remuneratórios no ano de 2019 apenas R$13.445. E se em função daquilo que nós conseguimos negociar com a administração, que foi exatamente o INPC a partir de março, com o retroativo lá em agosto, né? Existe aquela polêmica do condicional, não, mas eu tenho 100% de certeza que a economia vai estar tão boa e tão estável que nós não vamos ter problema nenhum. Isso é uma colocação que o prefeito faz, no meu ponto de vista, que se eu estivesse lá, provavelmente eu também faria, você se estivesse faria, qualquer um que estivesse no comando faria, né? Porque se amanhã você chegar lá sem a condição, você não pode fazer. Mas eu não me preocupo com essa condicional na proposta do prefeito, porque eu sei que isso não vai acontecer, muito pelo contrário, vai estar uma disponibilidade tranquila, financeira ótima, né? E aí, o que a gente quer colocar é o seguinte, que em função disso, em função desse 4,61 que vem a partir de agosto, mais o retroativo, nós, vamos dizer assim, o indivíduo que ganha R$1.000, que antes só com o INPC receberia R$13.445, vai receber agora R$13.560 e qualquer coisa, então de mais de 114 ou R$115 a mais, que é um valor que quando você coloca para uma pessoa que ganha 10, 12 mil reais, é nada, é dia de cachaça, né? Mas quando você coloca para o indivíduo que ganha R$1.000, é um valor extremamente significativo, que você compra pão quase que o mês inteiro. E isso é ganho real, e isso é positivo, porque significa o quê? Significa que aquilo que nós compramos no ano passado, em função desse ganho real no nosso vencimento, na nossa remuneração, né? Vencimento, que eu estou falando, porque tudo vem em função desse aumento. E quando eu estou falando em termos de vencimento, mas na verdade puxa para a remuneração tudo, até a sua hora aí você fica mais cara. Então o que acontece? Com esse ganho real que nós tivemos, nós poderíamos comprar alguma coisinha a mais. Coisa que não aconteceu conosco em 2015, 2016, 2017, 2015. Então, na verdade, a curva estava se invertendo, inverteria a partir de agora do ano de 2019. Mas, infelizmente, não passou. E um outro detalhe, Tico, o nosso cartão alimentação, ele saiu de 512 para 540. Se você analisar isoladamente um mês, 5,65% aproximadamente. Quando você analisa valor médio, que é exatamente o que nos interessa, ele dá 4,65% de aumento. Isso significa um ganho real no cartão de mais de 1%. Porque, na verdade, isso é muito positivo para todos nós. Ou seja, nós vamos poder comprar com esse valor um pouquinho a mais do que nós compramos no ano passado. Então, a gente vê a positividade do município de Congonhas. E um detalhe, Tico, talvez um detalhe importantíssimo. No ano que vem, lá em dezembro desse ano agora de 2019, que a gente começar a discutir para o ano que vem, a nossa base de cálculo, Tico, ela não será de 3,43 mais, ela será de 4,61. Porque se ela fosse 3,43, vamos dizer assim, vai ser só o INPC, a exemplo do ano passado, que foi ótimo para nós, mas a nossa base de cálculo do ano anterior, a base foi acrescida de 2,07. E a nossa base de cálculo para a discussão do ano que vem, do próximo aumento, ela não é 3,43, ela vai ser 4,61, que é o mesmo índice dado ao salário mínimo. Então, qualquer coisa que nós for ganhar lá na frente, vai ter por base o 4,61, vai ser o acima de 4,61. E se fosse o 3,43, se fosse 1%, ia passar para 4,43. Se é 4,61, se for 1%, vai passar para 5,61. Então a nossa base, ela ficava crescida. Entendeu? Então são detalhes que a grande maioria dos servidores não consegue perceber, né? E a gente que está aqui vivencia isso, eu, por exemplo, já fui secretário de administração, recursos humanos, aquele troço todo, e eu gosto dessa matéria, né? Eu gosto disso, até para não
para não falar besteira, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo, para não falar bobagem, porque é muito ruim também quando você vai para uma mesa de negociação e começa a falar um monte de besteira sem ter a noção, né? É o caso da própria Assembleia, mas na Assembleia a gente respeita e sabe que isso vai acontecer, porque uma grande maioria, para você ter ideia, não tem ideia. Tem gente que se você perguntar para ele se o contra-cheque dele está certinho, não tem problema nenhum, ele não sabe explicar se está certo ou não. Mas é um processo natural. Isso é uma coisa que acontece sempre. Por isso é que existe o sindicato, por isso é que nós estamos lá com o dever de ofício, está defendendo tudo em relação ao servidor, e nós temos que estudar, temos que desenvolver, né? Exatamente para poder defender os interesses do servidor. Ô Roberto, eu queria só colocar mais uma aqui. O nosso município está tão ruim, mas tão ruim mesmo, né? Igual algumas pessoas falam aí, porque é o dia a dia que eu estou te falando. Tem pessoas que eram efetivas em outros municípios, que o município abriu concurso aqui, fez outro concurso e preferiu o salário daqui. De tão ruim que o sindicato de tão ruim que os nossos salários aqui optou pelo salário do município de Congonhas. Uma outra coisa também aí que a gente vê no dia a dia, que quando a pessoa tem 2 cargos e tudo, eles começaram também a exigir aí 2 cartões de alimentação. Eu acho que eu já respondi isso aí para mais de 50 pessoas. O cartão ele é pago pelo CPF. Agora, se você recebe da empresa 2 vezes, que são poucos cargos que pode fazer isso aí, o benefício ele é um só, né? Então, quer dizer, algumas coisas que a gente conversa e tem que conversar mesmo aí no dia a dia, que quer dizer, eu não sei se é a pessoa que está querendo levar vantagem ou se está querendo saber se essa maneira de pagamento é certa. Mas isso tudo é relevante. Mas aqui está tão ruim que acontecem outras coisas. Aqui está tão ruim que antigamente a maioria das empresas tinha um ATS, o adicional de tempo de serviço. E praticamente o município de Congonha é um dos poucos que ainda agrega isso no salário e luta nossa, que você sabe, aí no dia a dia. Então é uma covardia, de repente, a gente querer expor, formar opinião e falar de uma diretoria do sindicato, ou falar de A ou B ou C, que essas pessoas estão agindo mal, né? O apostilamento aí desde 1900 antigamente, que o salário de carreira ia comendo isso aí e sumia, né? Porque muitos apostilamentos, você tendo aí a progressão, a promoção, ele ia tirando aquilo ali que você tinha apostilado e adquirido. Nós sentamos com você, com outras pessoas também do município, arrumamos um jeito de separar isso aí do salário de carreira do servidor, e ele tem a correção tanto no salário base dele de carreira, quanto nessa diferença aí de cunho pessoal. Mas isso eles não falam a hora nenhuma, que a gente vê que as pessoas muito imediatista. Você pode fazer em 100, você faz 99. Ele sempre vai ver aquele que deixou de ser feito, não pondera a hora nenhuma. Então é isso que tem que acabar, porque às vezes a gente fica numa situação ruim devido ao egoísmo. Às vezes a gente faz aqui um discurso, mas por trás a gente quer estar igual as pessoas que a gente chama de bandido, que está nos representando. A gente quer agir da mesma forma. Então isso tem que acabar, e começou a mudar, está mudando devagarinho e vai continuar mudando, porque eu compactuar com esse tipo de coisa eu não vou fazer nunca. Eu vou continuar sendo aquela pessoa. Eu tenho a minha carreira aí no que eu fiz de concurso público, né? A minha carreira é em cima disso, e vou lutar aí para sempre estar melhorando. Tem aí os motoristas, tem aí o pessoal da saúde, os auxiliares de saúde, que está com o inicial aí bem defasado. Então são coisas pontuais que, resolvendo aí o acordo coletivo, que o sindicato vai ter que continuar, a vida continua, mesmo que dê 100% esse ano em cima dos vencimentos. O ano que vem teria outro acordo coletivo, e se desse 1 ou 2%, nós não ia ter que chamar a Assembleia de novo. Então é uma coisa que tem no cotidiano, até a aposentadoria, mas é uma covardia, né? Pessoas que entendem
que falar que a coisa está ruim, e não olhar aí o país, não olhar os municípios adjacentes e nem olhar as pessoas que estão desempregadas aí na nossa cidade. Eu acho que quando a gente começar a ponderar tudo isso aí, talvez a nossa fala em determinados lugares comece aí a ser diferente. Ô Tico, você trabalhou quanto tempo na Vale? 15 anos. Nesses 15 anos, quantas vezes você veio na Assembleia votar a mesma proposta? Foi a proposta, foi rejeitado, aí daí uns 15 dias o sindicato marcava nova Assembleia. Não, eu quero que você fale essa experiência. Não, realmente, né, a gente sabe que a batalha aí vinha às vezes de 2, 3, às vezes até 4 vezes. Exato. A mesma proposta. Eles batiam ali, era maçante ali em cima. E na primeira vez era terrível a proposta e na segunda vez já era boa. Ué. Então é por aí, é igual, por exemplo, vamos continuar a respeitar aquelas pessoas que interessaram ir lá. A gente só não quer que faça covardia com aqueles que menos entendem, que são as pessoas que nós devemos aí proteger, né? Porque na prefeitura, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, porque nós temos pessoas muito humilde, mas que, nossa senhora, é um exemplo de vida para a gente aí no cotidiano. E é essas pessoas que a gente tem que ter a responsabilidade eleito de estar falando por elas aqui. Agora, aquelas pessoas que equiparam, aí a gente vai para o debate. Então é isso que a gente faz aqui, mas sempre pensando naqueles lá que estão aí passando as dificuldades, porque nós temos um plano de saúde lá. Será que todos os servidores do município, mesmo que seja barato, igual tá aí que a gente está vendo, comparando a outros cargos, vai ter essa disponibilidade de tirar o dinheiro do bolso e pagar? Porque é muito fácil, Roberto. Você está trabalhando no município, tem uma esposa ou um esposo que trabalha em outra firma, que banca aí plano de saúde, banca outras coisas, e vir aqui falar com o município, tá com o salário ruim, que a coisa tem que protelar, isso, aquilo, outro. Porque quando a coisa tá boa pro lado da gente, né, aí dá, tipo assim, vai dar razão pra gente falar o que a gente quer, não é por aí não. Eu tô falando porque eu já vivenciei isso. Eu tenho a minha esposa no município, trabalhava na Vale e estava no sindicato. Recebi o meu salário do sindicato pela prefeitura, recebi o salário da Vale e ainda tinha minha esposa empregada. Então, quer dizer, eu era diferenciado de muitos servidores, mas eu tenho essa consciência, tanto é que eu estou falando aqui. Tem pessoas que estão agindo da mesma forma, mas às vezes não vai chegar e não vai expor aqui igual eu estou expondo, não. Sabe? É direito das pessoas? É sim. Né? Mas hoje eu estou levando uma vantagem em cima de demais colegas, eu tenho que falar que eu estou levando também. É esforço meu? É também. Mas é igual, por exemplo, hoje eu estou nessa situação, a outra pessoa não teve a oportunidade, até por causa da política que está instalada aí no nosso país. Eu sou obrigado a ir massacrar, tirar essa pessoa do mapa? Também não é não. E eu estou falando da maneira seguinte. Hoje, o Roberto bem sabe, a maioria das pessoas que está nos escutando sabe, a prefeitura de Congonhas ela é diferenciada. Porque recebe muito. Tá, eu recebo muito, eu vou gastar muito também, porque a gente só está falando, só viu a pessoa falar das receitas, mas não vê falar das despesas, não vê falar do gasto com a educação, do gasto com a saúde, do gasto para manter a cidade. Eu acho que quando nós somos formadores de opinião, nós temos que falar num todo. Não é porque eu ganho 100 que eu tenho que gastar 100, não. Às vezes eu só vou precisar gastar 3, por que eu vou gastar 100? Ô Tico e Elias, na verdade, Tico, a sua colocação foi muito bem feita, vamos dizer assim, em termos do contexto, né, do que aconteceu em Assembleia, das coisas que acontecem no município. E eu vou dar um exemplozinho aqui simples. E não vou citar o nome, até por questão de ética, né, e como diz o outro, eu acho que isso, eu estou só dando como exemplo, eu conversando com duas pessoas, e disse agora com a rejeição da proposta, a gente fica sem receber o mês de março, a diferença no mês de março. Aí uma das pessoas que estava conversando comigo, não preocupo não, que eu tenho 2 empregos, eu tenho um aqui, tem outro em Lafayette, mas Lafayette eu vou receber. Eu peguei, falei, beleza, como diz o outro, não falei nada, não comentei nada, mas eu pergunto a você, então, na verdade, o que a gente observa é que essas pessoas não estão preocupadas com o contexto geral, estão preocupadas simplesmente com elas. Então,
Ô Tico, em função de tudo isso, o que nós temos que fazer agora? O prefeito está viajando, deve voltar só na quinta-feira que vem. Assim que o prefeito chegar, a gente marcar uma outra assembleia o mais rápido possível, sentar com a administração, sentar com o planejamento, com a secretária de finanças, né? Tentar colocar todo mundo em torno da mesa para que a gente possa tentar aí alguma coisa de positivo para que a gente possa levar, porque eu acho que levar a mesma proposta, vamos supor que o prefeito bata o pé e quer que seja a mesma proposta, ela também tem que ser levada. Se o prefeito disser que não vai dar nada aqui, nós temos inclusive que voltar a dizer, a contraproposta do prefeito foi a mesma. Aí exemplo que acontece com o CSN, com o Vale, com as empresas, tudo por esse Brasil afora aí. Mas eu quero crer que por dever de ofício nosso, e em função do que a gente conhece do serviço público, em função do que a gente sabe que vai acontecer para frente com o serviço público, nós vamos tentar lá com o executivo alguma coisinha de positivo, né? É óbvio que a administração vai negar, vai brigar, vai batalhar aquele troço todo, mas eu acho que a gente tem que, aí nessa hora, Tico, é que nós temos que colocar o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa vivência, o não radicalismo de todos nós, né? Para a gente tentar resolver da melhor maneira possível. E eu tenho certeza absoluta que qualquer coisa que nós conseguimos de positivo será fundamental para a apresentação na Assembleia, e eu tenho quase que certeza, a diferença foi muito pequena, Tico, foram 15 votos, se não me falha a memória. Então você vê 15 votos, e quero dizer para você o seguinte, Tico, um cartão alimentação que saiu de 512 para 540 para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha 2 salários mínimos, para quem ganha 3 salários mínimos, é um negócio muito positivo, porque teve ganho real. Ele vai comprar um pouquinho a mais do que comprou no ano passado. E isso para todos nós é muito positivo. É positivo para o trabalhador, é positivo para o comércio, é positivo para todo mundo, porque isso gera, vamos dizer assim, mais receita para o comércio, movimenta muito mais, e a situação gera emprego, gera um monte de coisa. Então, eu quero crer, Tico, eu quero colocar aqui para os servidores que nós vamos continuar, apesar do presidente não estar aqui, ele está fazendo um curso, né? Mas eu quero dizer que a gente também tem que batalhar, porque o Natan também tem feito um trabalho maravilhoso, quer dizer, toda a equipe, a verdade é que o sindicato todo, o pessoal tem feito um trabalho maravilhoso. E eu tenho quase que certeza, Tico, que vamos dizer assim, que alguma coisa de positivo a gente vai conseguir com o prefeito, porque a gente entende também que numa hora dessa o prefeito precisa ser um pouco mais sensível, né? E entender também o posicionamento dos próprios servidores, porque se foi rejeitado a gente tem que voltar para discutir, a norma é essa, o estatuto fala isso, né? Mas a gente quer crer que precisava inclusive também da compreensão dos servidores de uma maneira geral, né? Mas a democracia é essa, é assim, tipo, foi rejeitado, vamos continuar discutindo, vamos tentar alguma coisa de um pouquinho a mais de positivo para que a gente possa levar na próxima Assembleia. Infelizmente não podemos receber agora no mês de março, não vai dar para sair, né? Vamos tentar inclusive esse retroativo do que não vai pagar agora, né? Porque também ele tem que fazer parte do processo, e a gente espera que na próxima Assembleia a gente tenha uma coisa um tanto quanto mais positiva. Ô Roberto, não esquecendo que esse mês é o mês de acertar com o Leão. Eu estive trabalhando lá no RH e muitas pessoas vão ter que acertar. Eles falam que quando a gente está, às vezes, ter que pagar o imposto de renda porque o salário não está tão ruim, não. Gente, nós estamos chegando aqui ao final do programa, ô doutor Elias, nós estamos faltando apenas 2 minutos, né? Eu gostaria de você, se tiver alguma coisa para colocar, né? A gente quer falar que com relação à reforma da Previdência, nós somos contra também, mas nós estamos buscando junto a pessoa que nós votamos, junto aos partidos, junto a tudo aí, para que eles nos representem lá de forma a não deixar essa reforma passar. Né, Tico? Acho que também você tem trabalhado nesse sentido, né? Com relação à barragem lá, nós também, você é um dos atingidos lá no caso, né? Que você pode falar melhor sobre o ponto. Nós estamos aí trabalhando em cima disso, tendo vários pontos de vista e tudo mais, e você está sentindo na pele esse problema lá. E participando das reuniões também, porque já foi, até a gente lá do bairro mesmo, tem hora que começa a rir. Oferecer lá 100 mil reais na minha casa e não foi não, foi uns 4. Aí eu falei assim, mas eu vou vender aqui, com 100 mil eu vou construir em que lugar? Com 100 mil, dependendo do local, você não compra o lote. Queria mandar um abraço aqui lá pro Natan e justificar a ausência do Chininho também, que teve alguns problemas pessoais aí, entre quinta e hoje e tal. A gente até pede aí para as pessoas que estão considerando essa situação.
Tico, as suas considerações finais, Chico? Eu gostaria de estar aqui mandando um abraço aí ao diretor Natan, diretor-presidente aí de uma chapa colegiada, mandar aí um grande abraço aí o Chininho, esperar também que essa semana aí parece que ele teve tipo um apagão aí, teve até que visitar o hospital aí, mas graças a Deus não foi nada de grave não, já tá aí mais tranquilo, e agradecer também o empenho dele também aí junto aos professores, de estar conversando aí com a secretária com relação aí à liberação para que uma assembleia seja aí bem mais democrática. Eu gostaria também de estar mandando um grande... Não poderia deixar de esquecer aqui das minhas 3 novas paixões, que é o Enzo, a Mariana e a Larissa, né? Quero dizer aqui que nós não tivemos a lista de aniversariante. Provavelmente na semana que vem a gente faça a leitura de todo mundo. E no mais, gente, uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.